Bom dia, pessoal. Boa semana a todos. Hoje, janeiro de 2023, dia 16. Hoje pela manhã, levei o carro na oficina de um amigo meu, até um amigo de infância, de escola, um amigo de escola, de infância. Nós conhecemos, já éramos jovens. E ele sempre trabalhou na oficina do pai dele, de mecânico. E resolveu empreender, montar a sua oficina. E eu sempre levava até por consideração ele, por ele ser um bom profissional, além de amigo, um cara transparente, honesto. Então eu sempre venho acompanhando a trajetória dele. E às vezes sempre a gente troca experiência e troca ideias de negócio e tudo mais, até para dar força um ao outro como empreendedor. E hoje cheguei lá e ele me contou a história que aconteceu na vida dele. Aconteceu com ele esse final de semana. Creio que deve ter em torno de um ano que ele resolveu sair da oficina do pai dele e abrir a sua própria oficina. E graças a Deus está dando muito certo. Uma decisão assertiva que ele tomou de vida empreendedora, né? Então, acho que eu incentivo a todos sempre querer procurar levar a transformação na vida dos outros. Que um mecânico ele leva a solução de resolver o problema dos carros. Então é uma coisa diferencial que ele sabe fazer muito bem. Então por que ele não montar seu próprio negócio? Só que aconteceu uma eventualidade com ele. Ele deixou o carro, como a oficina dele não é tão grande, ele arruma os carros e deixa estacionado na parte de fora da oficina. E um dos carros foi furtado este final de semana. Nesse final de semana, na sexta-feira. Um carro aí no valor de R$11 mil. Então, como não é um carro tão caro, bem, o cliente não tinha seguro. E ele falou pro cliente que arrumou o carro, deixou do lado de fora esperando o cliente e aconteceu o furto. O cliente, como o cliente, tá no direito dele a todo momento, chegou e falou: ok. E agora como nós vai resolver? Você vai me dar o dinheiro do carro? Vai comprar outro similar ao meu? Ou seja, o cliente está todo no direito dele, exatamente, levou para a oficina, então ok, tá tudo certo. Aí a reflexão é: meu colega, como empreendedor profissional, vai ter que arcar com a consequência e resolver esse problema, esse desafio que ele encontrou dentro da sua profissão de empreendedor, quando ele resolveu empreender. Então esses são os desafios, as dificuldades que o empreendedor encara na sua vida como empreendedor. Mas a pergunta é: o quanto ele está trabalhando, mantendo seu caixa em dia, olhando seu planejamento financeiro, pensando que em algum momento, alguma eventualidade como essa pode surgir. Quanto ele já tinha previsto uma coisa dessa acontecer. Então são coisas que acontecem com nós, vida de empreendedor, que a gente não está preparado para aquele momento, por nunca ter acontecido, ou por ter às vezes acontecido só com os outros, e a gente imaginar que nunca vai acontecer conosco. Enfim, é um mega de um prejuízo. Ou seja, até bambeia as pernas do empreendedor, falando financeiramente. Mas vai desistir? Não, então vamos voltar a CLT, vamos voltar ao que era antes, eu vou trabalhar, igual no caso dele, vou voltar a trabalhar com meu pai, por ter acontecido uma coisa dessa, eu não estava preparado. Não, muito pelo contrário. O que ele pode tirar de aprendizado nisso? Se profissionalizar cada dia mais, porque eventualidades como essa são coisas que às vezes não está dentro eventualidades dessas não está dentro do esperado que a gente tinha. Então, ou seja, quanto ele a empresa dele está com caixa saudável, quanto ele está organizado para isso, quanto ele já imaginou com eventualidade como essa, ou se fosse outras. Então, outras situações horrorosas, vamos falar, como essa, pode acontecer com todo mundo que vive a vida de empreendedor. Mas o quanto a gente está estruturando, não trabalhando com a margem de lucro tão pequena, tão no limite, para que qualquer eventualidade que aconteça, a gente tenha que vender o que tem, ou tenha que dispor de algum bem
para suprir uma necessidade dessa. Então, quanto a própria empresa é capaz de se manter saudável, com caixa saudável, pensando em certas eventualidades. Então, uma coisa que a gente sempre tem que colocar no radar é justamente isso, de que imprevistos acontecem na vida do empreendedor. E não vou falar, às vezes são bem esporádicos, não tem uma coisa dessa acontecer direto, misericórdia. Mas o quanto a gente já imagina, então eu vou pensar aqui que de ano em ano, de 2 em 2 anos pode acontecer alguma coisa e minha empresa tem que estar estruturada pensando nessa pior hipótese que possa acontecer. Então é a reflexão que a gente fica, até eu trouxe para mim aqui na empresa, como construtora. E se um cano estourar numa laje, inundar a casa de um cliente, cair gesso, estourar armário, quanto eu estou preparado? Não, então eu tenho que fazer meu serviço bem feito, tem isso, tem que organizar tudo, tem que me precaver. Mas riscos acontecem. Então, por algum motivo, ou por uma falha humana, ou por qualquer motivo que seja, mas o quanto a minha empresa, a minha construtora, está preparado para que isso aconteça. Em questão financeira, então a margem que a gente tem colocado é simplesmente estou vendendo um almoço para comer a janta, e se uma coisa dessa acontecer, eu chuto o barco, eu chuto o balde e abandono tudo. Então a gente tem que pensar que o dinheiro que a gente ganha, que a margem que a gente coloca na construção ou em qualquer ramo, tem uma margem sobrando para alguma eventualidade que foge do nosso controle. Essa é a pergunta que fica para cada um que decidiu empreender, que é uma coisa que eu quero inspirar, quero falar para as pessoas, gente, não há nada melhor do que a gente ser um empreendedor, trazer uma solução para os nossos clientes, prestar um bom trabalho, ser um diferencial naquilo que a gente faz. Só que existe esse desafio, existe imprevistos na vida do empreendedor, que leva para reflexão de como eu posso precaver essas situações inesperadas no meu negócio. Um grande abraço, espero que todos tenham curtido não, né? Como é que curte uma história triste dessa? Mas que serve para reflexão de cada um. Um grande abraço e até a próxima.